Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento, tá? Zacarias, Malaquias, Mateus, primeiro do Novo Testamento. Em ordem decrescente é o segundo livro do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 8, versículo 9. Quem achou, irmãos? Possa se colocar sobre os pés, né? Vamos fazer a leitura e depois, ao término da leitura, você pode se assentar. Pode procurar com calma. Zacarias 8, versículo 9 em diante, né? Todos acharam? Amém? Amém. Então diz assim, Zacarias capítulo 8, versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós, que nestes dias ouves estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhe davam ganho, não havia paz para o que entrava nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho. E farei que o resto deste povo herde tudo isso. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis bênção. Não temais, e sejam fortes as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não temais. Eis as coisas que deveis fazer: falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Amém? A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Então, irmãos, Zacarias foi um profeta que profetizou após o cativeiro da Babilônia, né? Ele é contemporâneo também de Ageu. Então, eu estou dizendo isso aqui para os irmãos terem uma noção, porque o cativeiro da Babilônia marca um tempo na Bíblia, né? Como também o cativeiro do Egito. Então, depois que o povo havia voltado para a terra, ele foi chamado por Deus para profetizar para a nação, para o povo de Deus. Amém? Lá em Zacarias 2, versículo 4, a Bíblia fala que ele era um jovem, quando Deus, o chama para que ele começasse ali a pregar a palavra do Senhor, a profetizar a palavra do Senhor para o povo. Então, Deus ele usa pessoas de qualquer idade, Tem que haver sinceridade, tem que haver também busca das pessoas. Amém? E aqui no versículo de número 9, foi o primeiro que nós lemos aqui, diz que o Senhor pediu para eles, falou a eles, para que eles fossem fortes. Amém? Porque no versículo 9 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as vossas mãos. Amém? Então todos tinham que ter ali mãos fortes para
haviam começado. Porque eles já estavam ouvindo palavras dos profetas desde quando o templo começou a ser construído. Em todo o tempo, na verdade, Deus usou os profetas ali para estar falando ao povo de Deus. Então eles deveriam ser fortes, fortalecer as mãos para concluir aquela obra. E essa parte aqui da mensagem é uma parte em que nós observamos que o povo de Deus, depois que voltou para a terra, de onde eles não deveriam ter saído, saíram pelo pecado, eles, em vez de continuar a obra do Senhor, eles começaram e pararam. Lançaram os fundamentos do templo e pararam a construção da obra do Senhor. E o que nós aprendemos com isso? Qual é a aplicação nessa primeira parte da mensagem para nós? Deus não gosta que nós fiquemos com a obra dele pela metade. Amém? Deus quer que tudo que nós comecemos, nós possamos também terminar. Porque Deus não gosta. Deus, ele, sendo Deus Todo-Poderoso, ele não deixa nada sem concluir. Tudo que ele começa, ele termina. Então é por isso que aqui nessa parte da mensagem, o povo deveria voltar a fazer a obra do Senhor, a construir ali o templo do Senhor. Outra coisa aqui que eu observo nessa mensagem, um erro grave que eles cometeram. Eles pararam a obra do Senhor para, como eu disse aqui outro dia, falando sobre a Geu, construir cada um a sua própria casa. Então não existe na obra de Deus essa questão de você dar um tempo na obra de Deus e resolver os seus problemas para depois, quando der, ou quando você quiser, você vai colocar as mãos na obra. Biblicamente não pode ser assim. A pessoa pode até fazer assim, mas biblicamente, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, você vai encontrar uma margem para que isso aconteça sendo a vontade de Deus. Deus tem prazer em que nós comecemos a obra dele e possamos ir até o final. Vai haver dias realmente que nós vamos ter problemas. Como o povo de Israel levantaram ali opositores para eles construírem aquela obra. Então, em toda a extensão bíblica, você vai observar que a obra de Deus, ela não é fácil de se fazer, mas também não é impossível. Não é tão difícil a ponto de nós não podermos realizá-la. Por que nós conseguimos realizar a obra do Senhor? Porque o Senhor está no meio de nós. Amém? Porque Ele está conosco nas batalhas. Então a palavra de Deus nesta noite é para que nós fortaleçamos as nossas mãos também. Porque nós vamos encontrar desafios, nós vamos encontrar problemas, nós vamos encontrar opositores, nós vamos encontrar inimigos. Mas seja qual for os nossos inimigos, os nossos inimigos, o Senhor, que é o maior de tudo, que é o maior de todos, melhor dizer, está conosco no nosso meio. E quando Deus está conosco, não importa, irmãos, as dificuldades que nós teremos, essas dificuldades serão lançadas por terra, de uma forma ou de outra, mas não pode recuar, não pode parar de fazer a obra, porque não é esta a receita do Senhor, não é esta a forma de nós fazermos a obra de Deus. Eu vou o dia que eu quero na igreja, trazendo para os nossos dias. Eu faço a obra de Deus no dia que eu bem entendo fazer, no dia que eu estou bem. Já viu aquela história de pessoas que falam assim: eu vou para a obra de Deus, eu vou para a casa de Deus, mas primeiro eu tenho que resolver minha vida. Tudo isso é engano, é carnal, é diabólico, porque ninguém vai resolver sua vida sozinho. Isso não vai acontecer. Isso já é um pretexto para que a pessoa não siga o Senhor. Isso aí já é algo maligno para que a pessoa se afaste do Senhor, para que a pessoa não ande no caminho como um dos tais que seguem ao Senhor, mas fique do lado de fora. Deus não quer, não tem prazer que ninguém fique à beira do caminho, nem do lado de fora. Deus quer que as pessoas se envolvam, fiquem dentro da obra dele. É assim que ele gosta de fazer. E se nós analisarmos aqui, o versículo de número 10 fala que não estava havendo salário para os homens nessa época que eles pararam de fazer a obra. Os animais também não estavam dando lucro, não havia paz nem para o que entrava, nem para o que saía. O próprio Senhor, ele incitou o inimigo. Ele mesmo levantou uns contra os outros, como diz aqui na parte final do versículo 10. Por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Olha só, vamos parar
a terra não estava produzindo, os animais não estavam dando lucro, não havia paz para o povo. E Deus mesmo levantou ali as contendas de cada um contra o seu próximo. Então observe bem essa mensagem para que você não venha a enveredar por um caminho achando que pode fazer as coisas da sua maneira, da sua forma. Não é assim que a Bíblia fala. Deus quer que nós façamos, porque só vai haver bênção para nós de Deus se nós verdadeiramente obedecermos a palavra dele. A palavra de Deus para o povo de Israel, quando eles voltaram, era para eles construírem o templo do Senhor. Amém, amados? Era para eles estarem edificando toda aquela cidade. E eles pararam com a obra do Senhor. Então nunca pense, nunca caia nesse laço do diabo. Nunca caia nessa armadilha de achar que você vai conseguir fazer a obra do Senhor e vai prosperar sem estar andando em fidelidade com o Senhor. Porque Deus não vai permitir que isso aconteça. Observando esse texto, Deus há alguns anos havia tirado eles do cativeiro da Babilônia. E aí quando eles foram para a terra, eles se acomodaram. Um problema que acontece às vezes conosco, que somos seres humanos. Nós somos cristãos espirituais, mas nós temos problemas. Às vezes também nós acomodamos. Acontece. Isso faz parte do ser humano. Então é por isso que Deus traz mensagens assim para nós, para que nós não acomodemos, para que nós não baixemos a nossa cabeça. Amém, amados? Para que o adversário venha assim a colocar um bloqueio, a colocar um embargamento na obra do Senhor. Deus, desde o dia em que nós levantamos a nossa mão para o Senhor, aceitamos Ele como Senhor e Salvador, batizamos, passamos pelas águas, desde esse dia que nós aceitamos, a obra de Deus começa. Entendeu, amados? Então nós não podemos fazer de outra forma que não seja a forma constante, a forma que... Então Deus quer que nós continuemos mantendo o mesmo ritmo. Deus não quer que você faça coisas que estão além do seu alcance. Amém? Preste atenção. Agora também Deus não quer que você faça coisas que esteja aquém. Deus quer que você ande equilibrado. Deus quer que você reserve energia física e espiritual para servir. Tem pessoas que gastam energia, toda delas, fazendo e resolvendo os seus próprios problemas, né? Fazendo só para as suas próprias vidas. Por isso que às vezes somem da igreja, desaparece. E quando se vê lá fora, num determinado ponto, aí está com problemas, a vida está toda amarrada, a pessoa vai e fala assim, poxa, eu não sei o que está acontecendo, eu estou trabalhando, eu estou até dobrando o meu trabalho e não tem nada acontecendo. Está tudo parece trancar, quanto mais eu trabalho, mais eu fico endividado. A prosperidade que eu estou tão querendo ter esse ano, não vai conseguir, pelo contrário, as dívidas estão aumentando. Então nós temos que colocar no nosso coração aquele versículo também tão conhecido da Bíblia Sagrada, Mateus 6:33. Os irmãos lembram, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que aconteceu com o povo de Israel naquele momento? Eles ficaram inquietos. Amém, amados? Eles não tiveram tranquilidade, eles ficaram preocupados com o dia de amanhã, mas a Bíblia fala que nós não devemos preocupar com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, já basta a cada dia o seu mal. Está lá em Mateus 6:33-34. Então nós buscamos o reino de Deus quando nós estamos verdadeiramente alicerçados, firmados, sem parar. Às vezes nós estamos cansados, como a irmã disse aqui, ela saiu do culto naquele dia aqui, naquele domingo, e naquele dia que ela estava cansada. Mas como ela creu, como ela perseverou, naquele dia o Senhor deu ela a vitória. Como ela demorou 2 horas para que ela pudesse expulsar aquele demônio. Mas aquele demônio saiu pelo poder de Deus. Entenda isso. Então, eu creio que em algum momento ali, ela ficou até mesmo um pouco preocupada, porque quando você está expulsando um demônio, principalmente nessa área, e aquele demônio não é aquele demônio dos que sai fácil, às vezes é legião, às vezes é caça, então você tem que ter muita fé.
Mas por que ela, naquele dia, estava com autoridade e intrepidez? Porque ela saiu do culto, crendo, revestida do poder do Senhor. Então, quando ela chegou lá, o Senhor a fortaleceu, para que ela não ficasse envergonhada, e sim o diabo, que tentou envergonhar a vida dela, porque o diabo vai tentar envergonhar as nossas vidas, mas se nós formos fiéis ao Senhor, quem vai ficar envergonhado é Ele. Quem vai perder é Ele. Ele não está roubado, para Ele não tem salvação, para Ele não tem escape, só tem certeza, só tem condenação. Mas para nós não estamos aqui, tem a salvação do Senhor, tem o livramento do Senhor. Nós devemos entender e aplicar isso na nossa vida também. Não querer resolver com as nossas próprias forças, da nossa própria maneira. Foi um erro do povo que foi esse. E aí quando eles voltaram, quando eles abriram o coração para fazer a obra do Senhor, ao versículo 11 do capítulo 8 que diz: mas agora não serei para com o restante deste povo como nos dias primeiros, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Quer dizer, quando eles mudaram a atitude, Deus também mudou naquele momento o que ele estava fazendo. Agora o povo de Israel ia passar a prosperar. Preste atenção. Agora o que diz o versículo 12: porque haverá sementeira de paz. Quer dizer, Deus iria fazer com que houvesse paz ali, naquele momento. Eles estavam sem paz. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía. Mas a partir do momento que eles começaram a obedecer o Senhor e abrir o coração, ia haver paz. O Senhor ia dar a paz. A Bíblia fala que a vide ia dar o fruto, a terra ia dar a sua novidade. Eles iriam prosperar, como diz aqui no versículo de número 12. E o Senhor ia fazer eles herdarem tudo isso. Por quê? Porque eles estavam obedecendo o Senhor. Então o que importa para nós, o que manda na nossa vida, é você, às vezes, deitar a cabeça no travesseiro, estar cansado. Como a irmã disse aqui, ela ficou cansada, como muitos de nós também, em outras situações ficamos cansados, mas ali nós dormimos em paz. Por quê? Porque nós sabemos que estamos debaixo da bênção do Senhor. Preste atenção, irmão. Uma coisa é obedecer a Deus e prosperar. Outra é desobedecer a Deus e cansar e ficar na carne. Porque isso é obra da carne. O cristão, como eram os judeus aqui que estavam fazendo a obra do Senhor, não debaixo da obediência, estavam na carne. E eles estavam cansando. E vendo ali toda aquela promessa que Deus tinha para a vida deles, parada. Por quê? Por causa da desobediência. Por causa deles não terem conseguido. Por causa deles não terem, naquele momento, dado o seguimento para a conclusão da obra do Senhor. Então, aonde estavam as fidelidades da nossa vida também? Pastor, tudo isso aqui que Deus falou com o povo de Israel é para nós nos nossos dias? As promessas que Deus fez para Israel, amém? Elas são para Israel. Agora é lógico que tem uma aplicação para a nossa vida, porque senão, o que adiantaria nós servirmos a Deus? Nós serviríamos o Senhor igual. Então, com certeza, hoje também, o Senhor que não muda, Ele quer te abençoar, Ele quer nos abençoar, Ele tem nos abençoado e vai continuar nos abençoando. Por quê? Porque nós acreditamos na palavra de Deus. A fé é algo abstrato, você não pode apalpar com as suas mãos. Deus também você não pode ver. A glória de Deus, quando Ele quer mostrar e revelar, né? Mas fora disso, é pela fé. Então, irmãos, o crente, para muitas pessoas, ele é louco. Por quê? Porque ele anda por aquilo que ele não vê, mas por aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu não vejo Deus, mas eu sinto Deus aqui. Eu sei que Ele está aqui. Essa é a questão. Por que eu falei sobre os sinais aqui também que seguem? Para confirmar também o Senhor na nossa vida. Por que Deus manifesta o seu poder? Para confirmar a sua palavra, que é verdadeira, e que é uma palavra que não vai passar como nós costumamos a falar desse povo. Então você não precisa de ficar temeroso. Você que está servindo a Deus, talvez as coisas estão presas para você até então. Talvez aconteceu para o fulano, para o Betano, né? Para o Beltrano, e para você não aconteceu até hoje. Mas saiba que Deus tem um projeto para você também, embora ainda talvez a coisa que você espera do Senhor não aconteceu.
Por que Deus não dá, no mesmo tempo que Ele dá a bênção para o outro, embora Ele possa fazer isso? Estou usando aqui uma forma de falar. Porque cada um tem uma fé. Tem pessoa que tem que receber hoje. Agora tem pessoas que vai ter que receber daqui a 3, 4 meses. Mas isso não significa que Ele não vai dar, porque Ele é o mesmo. E aqui era uma bênção coletiva para todo o povo. Porque se eles obedecessem, a bênção do Senhor viria para todo o povo. Então há bênçãos que são coletivas e outras individuais. Falei outras individuais. Agora, como nós estamos ao mesmo tempo unidos, tentando unificar a igreja no que diz respeito a termos uma mesma visão, a crermos da forma mais possível que for, de uma mesma forma, com certeza o Senhor vai romper também barreiras na nossa vida. Ele não vai deixar de nos abençoar, porque Ele fala aqui que outrora Israel era uma maldição entre os povos. Mas por que Israel foi uma maldição? Porque não estava obedecendo a Deus, estava transgredindo. Irmão, só tem uma forma de nós termos bênçãos na vida das pessoas: nós obedecendo a palavra de Deus. O crente que não obedece, ele se torna uma maldição, como Israel aqui, ó, versículo 13. E há de acontecer ao caso de Judá, ao caso de Israel, que assim como fosse maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais e sejam fortes as vossas mãos. Então, quando o Senhor está com você, você é uma bênção. Entenda isso. Da mesma forma que Israel era uma bênção, naquele momento ele estava obedecendo, nós também somos bênçãos do Senhor quando estamos obedecendo. E a bênção é para quê? É para abençoar, é para orar por um enfermo e Deus está curando de uma forma ou de outra, é para expulsar o demônio, é para dar uma palavra de conforto, é para que aonde você estiver, Deus esteja com você. Se você pisa aqui, Deus pisa com você naquele momento. Se você pisa lá em cima, Deus está com você no monte. Se você vai ter igual o diabo, Deus está com você. E viu caiu de um lado, e desceu do outro, e você não vai ser atingido, porque Deus é com você. Então não temas. E ele disse aqui no versículo de número 13, que era para eles serem fortes e não temerem. Não precisa de temer. Quem teme é o diabo, quem teme é o pecador, quem teme é quem está andando em pecado. Nós temos falado isso aqui também no culto. Porque o pecado ele traz medo, ele traz insegurança, ele não traz convicção para a pessoa, porque a pessoa sabe que está errada. Então, quando acontecer uma coisa, ela já vai pensar logo no pior, porque ela está errada, ela não está em obediência à palavra do Senhor. Então, só há uma forma de nós sermos fortes, que é obedecendo a Deus. Porque um crente obediente, ele é uma ameaça para Satanás, e Satanás não quer se deparar com ele. Como ele disse para a irmã: eu sei que você veio fazer aqui, é lógico. Ele sabia que a irmã tinha ido ali para expulsar. Então ele tentou até constranger a irmã, coagir a irmã, mas a irmã estava convicta da sua fé e do seu Deus, como nós também temos que estar, porque vai acontecer situações assim. Amém, amados? Sábado, eu confesso para os irmãos aqui o que aconteceu comigo sábado. Estava até conversando com a nossa irmã Cília embaixo. Eu cheguei de Simonésia, jantei e dormi, porque eu tinha que voltar para lá no domingo de manhã. E eu estava com uma dor na garganta, só que não estava incomodando tanto assim. Nós somos daqueles, né? Quase todo mundo é parecido nessa área. Só vai no hospital nas últimas, né? E eu acordei 6 e pouca da manhã, no domingo, com a dor muito forte. Aí eu fui, mudei de roupa, subi aqui em cima, ungi a minha mão e a minha garganta orei. E tomei um comprimido. Aliviou um pouco. Fui para a Simonésia e aquela dor continuou. Quando eu cheguei, eu almocei, falei assim: agora eu vou ver o que eu vou pregar. Eu vou dar uma meditada no texto, para eu poder pregar. E estava doendo, estava me incomodando. E eu pensei assim: eu não vou me ater a essa dor, porque senão eu não vou ter condições de pregar. Normalmente isso vai me atrapalhar, com certeza. Então, procurei esquecer da dor naquele momento. Agora, dormi. Da mesma forma que aconteceu sábado para domingo, aconteceu de domingo para segunda. Agravou, doendo muito. Aí eu falei: não, eu fico no hospital. Ou na Casa Azul, no posto, né? Cheguei lá, consultei, e a mulher falou comigo: a doutora,
que era para mim tomar um comprimido e fazer um gargarejo com água, limão e sal. Porque aquilo ali não era nada de grave. Então foi o que eu fiz, irmãos. Mas eu confesso para os irmãos que quando eu acordei de sábado, domingo, já no domingo, 6 e pouco da manhã, eu ali, porque quando eu vi as feridas, eram grandes. Quando algo está te incomodando, você vê aquilo ali, vê que não é uma coisa normal, a tendência é você ficar um pouco preocupado. Mas eu me contive. Quem esteve comigo no sábado e no domingo nem percebeu isso. Mas não é porque eu sou melhor ou pior, a preocupação veio. Mas eu lembrei que eu tinha que dominar aquilo ali. Eu não podia me entregar. Podia ser o que fosse, eu teria que me manter controlado. E quando eu orei, naquele momento que eu orei, Deus não tirou as feridas. Mas Deus me deu equilíbrio e controle. Então, irmãos, de alguma forma ou de outra, Deus abençoa as nossas vidas. Estou contando isso aqui com os irmãos de todo o coração. Depois que eu vi as feridas assim com a lanterna, abri a boca quando eu vi, eu fiquei um pouco assustado. Feridas grandes na boca. Então, aconteça o que acontecer na sua vida, entenda uma coisa: Deus tem a solução para você. Aleluia! Deus, Ele é a solução. Glória a Deus! Não tem enfermidade que possa vencer a Deus. Não tem inimigo que possa vencer a Deus. Não tem demônio que possa vencer a Deus. A única coisa que pode impedir Deus de atuar na nossa vida é o pecado. Porque o pecado, ele bloqueia a vida do cristão. Mas quando o cristão está obedecendo, meus irmãos, como diz lá no Evangelho de João, do nosso interior fluem rios de água viva. Aleluia! E você, aonde você vai, meu irmão, tem unção. Você fala com unção. Você aconselha uma pessoa, aquela pessoa sai abençoada. Você impõe a mão para orar para uma pessoa, aquela pessoa sai abençoada. Aonde você vai, a bênção vai com você, o seu Deus vai com você. Mesmo até na dificuldade, mesmo ali num dia em que você está, vamos dizer assim, um pouco preocupado, porque nós não somos super-heróis da fé, mas ainda que nós estejamos um pouco preocupados, ainda que nós estejamos um pouco abalados, o nosso Deus está ao nosso lado para nos dar vitória, porque Ele é o Senhor. Então nós temos que perceber o que acontece na nossa vida. O que acontece? Nós estamos lendo aqui a Bíblia, nós estamos aqui nos reunindo, para quê? Para ganharmos forças, para lá fora nós agimos de acordo com a palavra de Deus e temos a bênção do Senhor. Amém? Versículo 14. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei em fazer-vos o mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá, nesses dias não temais. Olha só, por que Deus pensou em fazer o mal nos dias dos pais deles? Porque eles provocaram ao Senhor. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado: não pode se provocar a Deus. De que forma que um cristão, trazendo para os nossos dias, provoca ao Senhor? Não obedecendo, resistindo àquilo que é a vontade de Deus. Aí o cristão começa a provocar Deus. E aí Deus, com certeza, pode derramar a sua ira. E ele fala aqui que não, observe bem o versículo 14, e não me arrependi, diz o Senhor dos Exércitos. Por que ele não se arrependeu? Porque Deus sabe que quando uma pessoa está desobediente e não há como corrigi-la, ele tem que julgá-la e puni-la. E ele não se arrepende. Mas quando há o arrependimento, aí vem a salvação, aí vem a bênção. É aqui que está a questão. Como ele diz no versículo 15: assim pensei de novo em fazer bem Jerusalém e a casa de Judá, nesses dias não temais. Então, todas as vezes que nós estamos numa direção errada, e Deus fala conosco, e nós mudamos, voltamos pelo caminho, ou para o caminho, aonde Deus quer, com certeza Ele muda também de opinião. E Ele passa a nos abençoar. Porque Deus não vai abençoar alguém rebelde, como foram os pais deles no passado. Mesmo sendo o povo de Deus, eram rebeldes, estavam em desobediência. E Deus não, como que Deus, irmão, trazendo nos nossos dias, vai abençoar alguém que está em rebeldia, alguém que está contra Ele? Com Deus é assim: ou nós estamos com Ele, ou sem Ele. Ou está com Deus, ou não está com Ele. É tudo ou nada. Ou você está firme com Deus e vai resistir quando vier os ventos, ou você não está firme com Deus e vai cair quando os ventos combaterem contra a sua vida. É algo que nós temos que entender.
Nós só podemos desistir se nós estivermos em obediência com o Senhor. E aí nós não precisamos de temer. Agora, se nós não estamos em obediência, aí vem o medo. Como eu disse, vem a insegurança. Qualquer coisinha que acontece, a gente fica com medo. Agora, quem está obedecendo a Deus não precisa temer. Ele só teme a Deus, né? Porque ele sabe que Deus está guardando. Ele sabe que ainda que ele estiver numa vereda escura, estou usando aqui uma forma para dizer que às vezes nós andamos por lugares perigosos, ou ainda que houver alguém tramando algo contra a sua vida, qualquer perigo que você esteja correndo, quando você conhece a Deus, você sabe que só vai acontecer se Deus deixar. Se Ele não deixar, você pode, irmãos, estar diante de um batalhão contra a sua vida. Se não for a sua hora, Deus vai te livrar e vai te abençoar. Então essa é a valência de nós andarmos com Deus. Esse é o nosso lucro. Essa é a nossa força, o Senhor. Amém? Então estar com o Senhor é melhor do que estar com o exército do nosso lado. Porque quando você está com Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Quando você tem um exército do seu lado, ou muitas pessoas te ajudando, você às vezes fica até confiante, porque o homem tem poder e tem força. Mas quando você está com Deus, você está com aquele que controla todos os exércitos do céu e todos os exércitos da terra, e você sabe, como eu disse aqui, se não for a sua hora, ninguém vai tocar no fio de cabelo da sua cabeça, porque Deus está te protegendo, ainda que você não o veja, Ele está na sua vida. Então pode o diabo armar laço, pode o passarinheiro armar laço, pode vir a seta que voa durante o dia, ela pode ir em direção a você frontalmente, mas não vai te atingir, porque Deus vai esmagar aquela seta. Não é por causa da sua força, não é por causa da sua capacidade. Eu tenho falado isso aqui, é por causa da sua fé em Deus, é porque o seu Deus, Ele é inabalável, Ele é forte e não pode ser destruído, e não é exército para Deus, não há demônio para Deus, não há nada para Deus, porque Ele é o Senhor e Ele não passa, Ele não tem início, não tem fim, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Deus do céu, Ele é Deus da terra, Ele é Deus debaixo da terra nas águas, Ele é o Deus de ontem, de hoje e sempre será eternamente. Deus quer que eu entenda isso nessa noite. Se você quer um Deus verdadeiro, não de mentira, como está falando, não Deus de imagem, não um Deus que você está rogando e não sabe se Ele vai agir. Você roga e sabe que Ele está agindo ao seu favor e vai agir ainda muito mais. Amém? E aqui no versículo vai encerrar, versículo de número 16 e 17, acompanhe comigo. Eis as coisas que deveis fazer. Falar a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Amém? Como que eles iriam fazer a vontade de Deus? Aqui está uma das receitas mais claras da Bíblia Sagrada, e que nós encontramos bases também, muitas bases para isso, no Novo Testamento. Quando ele diz, falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízos nas portas, onde eles julgavam, era nas portas da cidade. Então Deus não queria julgamento parcial, Deus queria justiça. Amém? Segundo a verdade, em favor da paz. Porque Deus sabe que a impunidade, o pecado não promove a paz. O que promove a paz é a verdade. É por isso que nós temos que falar a verdade, cada um com o seu próximo. Amém? Como fala também lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 25. Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Então nós não podemos de maneira alguma achar que Deus vai nos abençoar se nós estamos falando mentira. Amém? Não se pode tentar enganar a Deus. Usar sabedoria, não falar uma palavra que não se deve falar na hora, isso aí é ter sabedoria. E a Bíblia já até fala em Provérbios 19 que não é bom agir sem refletir. Então nunca fale algo sem pensar, porque muitas pessoas também se colocam em dificuldades porque não pensam e falam. E a Bíblia diz que nós devemos pensar para depois falar. Tem coisas que eu não preciso de falar para todo mundo, tem coisas que eu tenho que falar para Deus, outras coisas eu devo falar para os meus irmãos. Então, cada situação é uma situação. Isso aí não é mentir, isso é usar sabedoria.
Entenda bem o que eu estou falando. Mentira é contar um fato distorcido. Um fato que não aconteceu daquela forma. Para achar que com isso você vai se beneficiar. Jamais. Abraão mentiu, isso aí é uma exceção. Regra é falar a verdade. Regra na Bíblia é falar a verdade. Não podemos nos ater a passagens da Bíblia que são exceções em momentos difíceis. Não estou falando disso. E quando a Bíblia fala que falar a verdade, era no dia a dia, falar, viver a verdade. Não ficar enganando, não ficar ludibriando como eles estavam fazendo na época dos pais deles, onde eles foram também julgados pelo Senhor. Amém? Então nós devemos entender. O avivamento só acontece quando há verdade. O que liberta, o que Deus gosta é da verdade. Deus não está preocupado se a igreja vai ter 100 pessoas, 200, 300. Deus quer a verdade. Deus não preocupa com o número. Deus preocupa com a verdade. Número é importante sim, desde que há verdade. Mas tem que haver verdade. Muitas pessoas às vezes querem que Deus faça o avivamento, mas vacilam, mentem. Eu peguei a mentirinha só por causa disso. E a Bíblia fala que nós não devemos dar lugar ao diabo. De que forma que dá lugar ao diabo? Mentindo, porque a Bíblia fala, ele é o pai da mentira, João 8:44. Então, nós temos por pai a Deus, e Deus é verdadeiro, absolutamente verdadeiro. Você não vai encontrar engano e mentira em Deus. Isso aí é atributo do diabo, o engano. Ele é mentiroso. Então, sirva a Deus em verdade e em espírito. Versículo 17: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame juramento falso. Quer dizer, não pensa mal do seu próximo na sua mente, não. Para de ficar maquinando. Se alguém fez alguma coisa contra você, tenta ajudar aquela pessoa, mas não fica ali maquinando mal, conservando maus pensamentos. A gente tem que ter cuidado com isso aí. Porque às vezes a pessoa até te prejudicou, mas tenta resolver aquilo ali segundo a Bíblia. Não vai ficar pensando mal da pessoa, ou deixar aquilo criar, como nós costumamos falar, e a Bíblia também fala em Deus, raiz de amargura no seu coração, e venha contaminar todo mundo. Então, preste bem atenção aos versículos 17. Não pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso. E outra coisa, quando alguém vier para você e fala assim, fala isso por causa daquilo, que é uma mentira, eu estou falando uma situação que há sabedoria, presta atenção. Estou falando quando é uma mentira, você tem que dizer não. Porque Deus não está no juramento falso, nem em quem jura falsamente. Porque se você jurar falsamente, você não vai estar colaborando para a justiça. Amém? E um atributo de Deus é a justiça. Como que a justiça vai ser feita se um homem de Deus ou uma mulher de Deus está jurando falsamente? E a gente tem que vigiar, porque o diabo é sujo. Se a gente não vigiar, a gente entra assim, essas coisas são muito sutis. Elas entram assim, quando a gente vê, já está no meio do problema. Mas quando você tem o Espírito Santo, ainda que você erre, o Espírito Santo vai te alertar. O Espírito Santo vai trazer à sua memória passagens como essa, que não pode mentir, que não pode dar lugar para o diabo, como fala lá em Efésios. E aí você vai refrear a sua mente. E que a pessoa que está te convidando, está te influenciando a pecar, você vai falar para ela, olha, eu não posso pecar, porque se eu pecar, Deus vai me punir. E eu não quero ter problema com Deus. Eu prefiro ter um problema com você do que com Deus. Vamos arrumar um outro meio. Você não vai abandonar a pessoa, não estou falando isso, que às vezes é uma pessoa que gosta de você. Mas todavia, irmãos, é melhor, como se diz o ditado, perder crédito com o homem do que perder crédito com Deus. Aleluia. É melhor você ir para o céu, até mesmo como diz Jesus, faltando um membro do seu corpo, do que com todo o seu corpo seres lançado no inferno, onde o bicho não morre e o fogo não se pode apagar. Amém? Então vamos entender isso na nossa vida. É melhor estar na glória com Deus, falando a verdade, do que mentindo e acharmos que vamos sair lá na frente. Porque lá na frente, o crente é assim, ele passa vale falando a verdade. Ele passa e vai passando um vale atrás do outro. Mas lá na frente tem vitória para ele. Agora, o ímpio não. Ele vai passando um bem, com as mentiras que ele vai pegando, mas lá na frente tem um laço do diabo amado para ele. E aí, ele que pensava em se dar bem, vai se dar mal. E aquele crente que todo mundo achou que ia se lascar, que estava querendo ser certinho, que estava querendo ser verdadeiro, vai ser abençoado lá na frente. O diabo vai ser derrotado de novo. E as pessoas vão ver
a sua vida e olhar para você e vão pensar que tem que se converter. Compensa servir a Deus, compensa ser fiel, porque aquele ali foi humilhado, foi chacotado, mas agora ele está sendo exaltado. O Deus que ele pregou para nós, a vida dele, exaltou a vida dele. E o fulano que amou para todo mundo, que gostava de ser um espertalhão, agora está na prisão, ou está enrolado, ou está com a sua vida toda lascada, que nós costumamos dizer. Por quê? Porque o diabo quer ver a pessoa derrotada, na prisão, morta. O plano dele é destruir a vida. Mas Jesus veio da cruz. E quando é que nós temos essa vida? Quando nós ouvimos a palavra de Deus e quando saímos da igreja também e começamos a viver o nosso dia a dia lá fora, nós ficamos com o espírito da palavra em nosso coração. Nós sabemos que a palavra de Deus é espírito e vida. Então, quando você está ouvindo a palavra de Deus, você está recebendo espírito e vida. Preste bem atenção. Se você obedecer e crer nessa palavra, Deus vai te abençoar. Ele não somente vai, ele já está te abençoando. Só pelo fato de você estar aqui na igreja, ouvindo essa mensagem, Deus já está te abençoando. E lá na frente, ele vai concluir a bênção. Por quê? Porque ele gosta de completar, como eu disse aqui, e ele completa toda a boa obra que ele começou em nossa vida. Porque Deus não é Deus de obra inacabada. Então, não caia no laço do diabo. Não caia nas influências que estão tentando te influenciar para o pecado. Vamos por aqui, mas vamos chegar mais rápido. Não, isso aí é um laço do diabo na sua vida. A forma melhor de chegar é com Deus. Ainda que demore, ainda que você sofra, é melhor você chegar com o Senhor. Porque aí você vai chegar para repousar, para descansar verdadeiramente. Mas vai chegar. E aqueles que estão querendo chegar, eles nunca vão chegar. Porque essas pessoas estão procurando descanso, deleite, sabe na onde? Nas coisas humanas, nas coisas do homem. Elas estão enganadas. Porque não há descanso para outra pessoa, para ninguém, a não ser em Jesus Cristo. Ele mesmo falou que só há descanso nele. Não adianta querer dar jeito na vida de outra forma, a não ser com o Senhor. A pessoa pode até resolver momentaneamente, mas aquilo ali não vai perdurar, não vai perpetuar. Aquilo não vai prevalecer, aquilo uma hora vai ruir. Então entenda isso. Avivamento é gerado, é feito por Deus quando há a verdade. A base do cristianismo é a verdade. Amém? Porque Jesus disse, ele mesmo falou que ele é o quê? O caminho, a verdade. Né? Então ele é a verdade. Então, só pode haver verdade em Cristo. E só se nós estivermos em Cristo que nós vamos estar nessa verdade. Fora disso aí é engano e ilusão. Amém? A igreja está entendendo isso? A igreja entende que avivamento é verdade, não é uma aparência, é uma verdade do coração. E todo cristão que foi verdadeiramente livre por Jesus, ele anda e vive na verdade. Amém? Se coloque sobre os seus pés, dê uma salva de palmas para o Senhor nesta noite, porque ele está aqui no meio. E fique ligado, porque o melhor do Senhor nesta noite ainda está por vir na sua vida. Nós vamos orar pela sua vida para quê? Para que você possa ser firme na obra de Deus. Para que a mensagem que Zacarias deu ao povo de Israel, na época dele, possa ser também hoje uma mensagem para avivamento na nossa vida. Para que nós não larguemos, para que nós não deixemos a obra do Senhor de maneira alguma. Amém? Vem à frente, os obreiros vão estar aqui ungindo a sua cabeça. Eles vão orar por você, não vão demorar. Eles só vão orar. Você não vai pedir oração. Eles só vão orar para a sua vida, para que você seja firme e para que você não lance mão do arado da obra do Senhor. Amém? Meu Deus, o Senhor tem trazido mensagens nesses dias, ó Pai, e tem falado aos nossos corações sobre não deixarmos a Tua obra, sobre não largarmos a Tua obra. Meu Deus, vai fortalecendo cada um que está recebendo oração esta noite. Vai operando, vai trabalhando em cada alma, em cada vida que aqui está. Que cada alma, meu Pai, possa estar sendo abençoada, fortalecida, para que se fortaleça também cada uma as suas mãos no Senhor, para que, meu Deus, eles venham a ver a conclusão da obra do Senhor em suas vidas. Vai operando e vai trabalhando, meu Deus, meu Pai. Porque a Tua palavra também diz, Senhor, que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque nós ceifaremos no tempo do Senhor para nós, se nós não enfraquecermos.
porque o Senhor é poderoso. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor está aqui nesta noite. Nós cremos, Senhor, que Tu está no nosso meio. E que este ano, ó Pai, será um ano, como nós temos falado, em que haverá, ó Pai, mudanças na vida das pessoas que têm crido, ó Pai, na Tua palavra, que têm crido no Teu poder, que têm crido as mensagens, ó Pai, porque o Senhor nos dá mensagens, ó Pai, de que verdadeiramente este ano será um ano, ó Pai, em que muitos moveres do Senhor acontecerão em nossas vidas, ó Pai, na vida pessoal, na vida espiritual. Ó Deus e Pai, nós acreditamos, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor não dá sonhos à toa, que o Senhor não revela à toa, que o que o Senhor revela, o Senhor faz porque o Senhor é Deus. Então nós estamos clamando o Senhor com toda a força do nosso coração, com toda a fé que nós conseguimos, ó Pai, reunir nessa noite para verdadeiramente, Senhor, que está assim, orando neste momento, para que o Senhor venha verdadeiramente nos fortalecer, venha ser conosco, ó Pai, nada e ninguém venha nos impedir, meu Deus, de estarmos tomando posse daquilo que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor. Glórias ao Teu nome. Vai, meu Pai, abençoado. Vai, Senhor. Meu Deus, que ninguém saia daqui nesta noite da forma que entrou. Que cada um, Pai, que entrou por aquela porta pequena, por aquele caminho estreito ali, que conduz a igreja, meu Deus, venha nesta noite, está saindo daqui avivado, está saindo daqui, ó Pai, mudado em alguma área da vida, na área que é necessário, ó Pai, o Senhor operar, na área que é necessário, ó Pai, alguém mudar aqui, que essa pessoa possa estar mudando, cada um de nós, ó Pai, possa estar mudando, ó Pai, nas áreas que nós precisamos mudar em nossas vidas. Vai assim operando, meu Pai, vai continuando, ó Pai, a nos revestir de poder, de unção, para que nós possamos, meu Deus, estar fazendo assim a sua obra, de acordo com a tua palavra, está fazendo, ó Pai, a obra que o Senhor tem nos dado a fazer, de acordo com a tua vontade, porque o Senhor nos chamou a realizar, a fazer uma obra, ó Pai, que não é uma obra de poucos dias, é uma obra extensa, é uma obra que nós cremos, ó Pai, que ainda vai por algum tempo, e neste tempo ainda que ela vai durar, nós queremos, ó Pai, que o Senhor verdadeiramente seja aquele que está indo na nossa frente, para que possamos, ó Pai, estar com o Senhor dos exércitos, indo na nossa, ó Pai, condução, indo, ó Pai, diante de nós, como nós temos o costume de falar, a vida do cristão só pode ser vitoriosa se o Senhor for à frente, se o Senhor for à frente da batalha, se o Senhor for aquele que verdadeiramente vai desbancar os nossos inimigos, os nossos adversários, assim vai atuando, vai trabalhando, vai operando, meu Deus e meu Pai, porque Tu és o Senhor, Tu és aquele que verdadeiramente tem nos abençoado, Tu és verdadeiramente aquele que tem agido, que tem atuado no nosso meio, vai operando, vai trabalhando, meu Deus e meu Pai, enquanto esses irmãos, esses obreiros estiverem orando, meu Pai, que o Senhor esteja operando, que o Senhor esteja, meu Pai, fazendo com que os teus filhos, com que os teus servos saiam daqui nesta noite, meu Deus, verdadeiramente abençoados, meu Pai, porque nós cremos, meu Pai, no Senhor, e cremos na Tua palavra, e a Tua palavra é verdade, e tem nos dado essa fé, e tem gerado em nós, meu Pai, essa fé que remove montanhas, meu Pai. Aleluia, Senhor, a glória. Vai operando, vai trabalhando, porque Tu és Deus, aleluia. Enquanto eles estiverem orando, meu Pai, vai, Senhor, vai manifestando o Teu poder, os Teus livramentos, ó Pai, as Tuas glórias, ó Pai, que nos acompanham ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada. Ela vem estar, ó Pai. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, meu Deus, meu Pai, que tudo aquilo que tem existido no mundo, ó Pai, espiritual, nas regiões celestiais, possa estar sendo agora, meu Pai, repreendido em nome de Jesus Cristo. Essas potestades, principados, ó Pai, porque a Tua palavra diz que nas regiões celestiais acontecem guerras, ó Pai, e demônios contra anjos caídos, ó Pai, do mal, anjos caídos, demônios, ó Pai, que caíram e hoje trabalham contra o Teu reino, mas quando, ó Pai, nós falamos e cremos, eles são derrotados, e nós somos, ó Pai, ali os vitoriosos, porque o Senhor nos dá a vitória. Vai, meu Deus, trabalhando, vai mudando, meu Pai, essas situações pelas quais nós estamos orando, nós estamos clamando, porque Tu és o Senhor. Oh, meu Deus, aleluia, Senhor,
nome desse profeta que nós, ó Pai, lemos no seu livro hoje, Zacarias, significa Jeová se lembra. O Senhor se lembra das nossas dificuldades. Então que ninguém saia daqui achando, ó Pai, que o Senhor esqueceu de sua vida, de seu problema, porque o Senhor está operando e atuando. Oh Deus Todo-Poderoso, vai atuando, meu Pai, vai fazendo com que a tua glória, mais uma vez nesta noite, seja o nosso refrigério, seja o nosso bálsamo, Senhor, para nos consolar, para nos, ó Pai, fortalecer, para nos avivar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem, eu posso colocar seus pés. Existe alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e deseja fazê-lo nesta noite? A gente, irmãos, faz o apelo para que as pessoas possam ter a oportunidade, como todos nós tivemos um dia, né? De aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sabe, né? Sabe, você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Amém? Meu Deus, isso é importante. Então, não tem mais nenhuma novidade nesse aspecto aqui. Todos já aceitaram, glória a Deus. Faça um site, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Sempre que quiser estar aí, vai ser um prazer recebê-lo. E precisando, conte conosco também. Amém? Deus abençoe a todos. Irmãos, quinta-feira tem o culto da família. Culto a Deus, em segundo lugar, nós dedicamos à família. Sábado não vai ter o culto de jovens devido à vigília. Então, venha na vigília, não vai ter também só a vida dominical. Sábado, então, teremos só a vigília, começa às 11 horas da noite. Vamos até 2 e pouco da madrugada, ou quase 2 horas. E depois os irmãos ficam cá, conduzem, né, os irmãos para suas casas, para que eles não fiquem andando de madrugada na rua. E nós encontraremos após a vigília, domingo, às 19h30. Então, o culto de louvor e oração. Não falte, o Senhor conta com você. Ele gosta quando a igreja está tomando posse e está verdadeiramente sendo presente, porque Deus também tem sido um Deus presente conosco. Amém? Faça assim com suas mãos de forma a receber. Senhor, meu Deus, eu abençoo a todos com o teu amor, com a graça do Filho e com a sua doce consolação do Divino Espírito Santo. E que ela continue nos consolando de todas as tristezas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que as palmas do a Deus.